9 horas mais 15 minutos, 19 graus e 9 décimos, a temperatura já está conosco nos estúdios da Rádio Osório, deputado estadual Ciro Simone do PDT. Nós falarmos a respeito do encontro regional que tem hoje aqui no município de Osório e também falarmos um pouco a respeito da situação política do Estado, o trabalho do deputado Ciro Simone também na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, é uma satisfação para nós, para mim especialmente, estar novamente aqui, podendo conversar contigo e dialogar um pouco também com nossos ouvintes. Como é que está o trabalho na Assembleia Legislativa? Um embate muito forte, né, de situação e oposição. Não sei, o senhor hoje é oposição ou situação? O PDT, desde que saiu do governo, no março passado, né, ele tomou uma oposição, não de oposição radical, né, está fora do governo, não tem aqueles compromissos de votar todas as questões propostas pelo governo. Aliás, o PDT vinha já há algum tempo, mesmo no fim do ano, sendo muito propositivo. Ele, à medida que os projetos eram apresentados, sempre discutia e apresentou diversos melhoramentos, eu diria assim, dos projetos, tanto que ajudou, inclusive, a aprovação de muitos deles em função daquilo que contribuiu no projeto. Alguns projetos, da forma como vinham, nós dizíamos que não teríamos condições de votar, e o que aconteceu é que, à medida que a gente foi melhorando os projetos, terminamos votando favoravelmente. E o mesmo comportamento estamos tendo até agora. Por exemplo, nós, na questão das privatizações, o PDT se tem posição contrária, né? Posicionou isso com o governo. Com relação às questões das outras emendas que foram propostas, as emendas constitucionais que foram propostas, a questão de fixação do pagamento dos salários no mês seguinte, de 13º salário paga até novembro do ano seguinte, foram totalmente contrários esse posicionamento, e fixou, tanto que não foram nem a votação essas emendas, porque o governo não tinha votos suficientes, né? Mesmo na emenda que modifica a licença prêmio, né, em que o PDT votou parcialmente favorável, né, foi implementadas mudanças significativas no texto da emenda, né? Por quê? Porque o PDT só votou exigindo que fosse mantida a licença, né, e que, em caso do Estado não conceder a licença requerida pelo próprio funcionário, ele teria que pagar o valor referente a isso. Então, se estabeleceu muitas garantias para se dizer que a licença prêmio permanece, ela agora sob forma de licença para se preparar, licença para estudo, né? Mas mantendo esse direito a cada 5 anos de trabalho efetivo e sem faltas, né, do funcionário. Então, propôs alguma coisa. Assim aconteceu em outros processos, também outras mudanças, tem a emenda do tempo ficto também, que estabelece a necessidade de tirando fora algumas coisas que antes serviam para a aposentadoria, quer dizer, o serviço do tempo ficto estabelece o trabalho efetivo na função, no Estado, né, podendo trazer, né, até o momento o tempo da União, dos Estados, dos municípios, né, para a sua aposentadoria. Isso, por exemplo, foi fixado e reconhecido e modificado o projeto também por obra das mudanças que propomos. Então, a gente não está lá como alguém que se posiciona totalmente contrário a tudo, né? Mas procurando contribuir. E algumas questões são questões que verdadeiramente nós nos posicionamos contrários, eles não têm nem possibilidade, nem com modificação, né? Mas não estamos estabelecendo lá uma posição cega, uma posição de dizer, olha, somos contra tudo. Não é assim que estamos nos comportando. Durante a nossa permanência no governo, contribuímos para a mudança de muitos projetos, e agora que não estamos mais no governo, não ficamos cegamente votando contrariamente. Nós procuramos contribuir em cada projeto que se apresenta. Essa posição é mais confortável, deputado? Eu diria que eu acho que ela é coerente, né? Eu acho que aquilo que é de interesse, que é importante para o Estado como um todo, tem que ser olhado como tal. Não pode ser olhado, olha, vem do governo que eu não faço parte e eu vou votar contra. Não. Tá? Na verdade, o que nós estamos tentando fazer nesse momento é justamente
fazer com que essas coisas possam ser discutidas, e aquilo que não se entender que não é o correto, né, nós vamos votar contra. Né? Então é uma comodidade, porque nós estamos trabalhando bastante no sentido de modificar os projetos para que eles fiquem, no nosso ver, da melhor forma para o Estado. Até por falar nisso, situação financeira do Estado. Né? Hoje, o Estado não tem recursos para investimento, mal tem para pagar o seu servidor e não paga em dia o seu servidor. O Estado quebrou, faliu realmente, deputado? O Estado do Rio Grande do Sul já vem com dificuldade, não é de hoje, né? O Estado do Rio Grande do Sul vem com dificuldades há muitos anos e cada governo usando suas formas para se manter. Vamos começar lá atrás, vamos começar no governo do PDT, que foi o último governo do PDT o Estado tinha suas dificuldades. No entanto, o equilíbrio financeiro foi feito através naquela oportunidade com o Caixa Único, né? O Estado teve um período de aumento de ICMS de 17% para 18%, que foi usado para investimento em habitação. Né? Todo o recurso arrecadado a mais foi usado na habitação, com o único aumento de ICMS que aconteceu foi isso. E aquele trabalho financeiro que foi feito com a criação do Caixa Único possibilitou o Estado sobreviver num momento de inflação alta. Né? De inflação alta. Né? O que eu te Ganhava diria, na aplicação. Foi uma forma, nós temos aí, se for rever lá atrás, né, a área de investimento do Estado naquele período foi alta, a taxa de investimento foi alta. O PIB do Estado cresceu muito, foi naquele período, chegou até aí nos 4 anos, próximo, se não me engano, 27% de aumento do PIB do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, foi um momento importante, né, para o Estado. Os governos que sucederam, cada um usou de suas formas. O governo Brito, por exemplo, vendeu ativos, né, na época CRT, na época 2/3 da CE, né, foi o que se fez caixa para que pudesse se movimentar. E assim, os demais cederam, ou não fizeram grandes investimentos, não tiveram oportunidade de fazer investimento como foi feito os outros, ou tiveram déficit, atrasos em salário e outras questões que aconteceram. O governo atual vive uma crise muito séria, né? Óbvio que tem uma crise que não é apenas aqui, é uma crise também, uma crise nacional. Né? O PIB nacional também em queda, em dificuldades, os investimentos reduzindo, o dinheiro circulando muito menos, né? E com isso a arrecadação também sendo prejudicada. E óbvio que essas dificuldades precisam ser superadas. Eu ainda acredito que nosso problema está mais... Porque tem uma coisa que é fixa, que é a despesa. Né? Aqui nós temos uma despesa fixa, despesa com educação, despesa com saúde, despesa com o próprio folha de pagamentos, né? Que são coisas que precisam com segurança, precisam descer. Né? E demais, né, nós temos que ter arrecadação suficiente. Eu acho que nós estamos tendo dificuldades na arrecadação, uma pela crise que se vive e outra porque também nós temos alguns modelos, aí, como a própria Lei Candir, né, que estabelece a não cobrança de ICMS nas exportações e uma provável compensação do governo federal em função disso, que não ocorre, porque a lei não foi regulamentada. Espera-se que a lei seja regulamentada. Se hoje a lei Candir fosse regulamentada, o que hoje nós estamos pagando da dívida, teoricamente nós teríamos recursos suficientes para pagar a dívida só com o que receberia da Lei Candir. Né? E assim outras questões, a questão também da cobrança, a efetiva fiscalização, às vezes temos dificuldade de fiscalização, né? E termina sendo uma coisa que seja prejudicial, porque tem uns que pagam os impostos. Claro. Né? E aí quem não paga também. Quem não paga leva vantagem, inclusive, na concorrência com os que pagam. Né? Então, a justiça é o quê? Deve ser para todos. Quem sabe se reduz o imposto, mas se cobra de todo mundo. Exatamente. Né? Então, essa é uma questão que precisa ser levada em consideração também. A dívida ativa, a forma de cobrança da dívida ativa, se fala isso. Então, eu acho que nós vivemos um problema de arrecadação. Nós não vamos conseguir, não tem como não pagar a folha. Tá?
não tem como não se ter uma estrutura funcionante. O Estado precisa ter alguma coisa. Hoje tem pecado, às vezes, com dificuldade na área de segurança, com dificuldade na área de educação, né, com dificuldade na área de saúde, de repasse de recursos, mas isso é fruto justamente do aperto. A própria folha de pagamento, né, não pagar a folha, não dá um reajuste. Há quantos anos o Estado não dá um reajuste dos seus funcionários do quadro geral? Né? Desde o governo passado. Então, são coisas que estão aí mostrando as dificuldades vividas pelo Estado. Agora, tem que ter uma fórmula de mudanças. Eu acho que essa fórmula, uma delas, é justamente se brigar de uma forma muito efetiva com relação ao comportamento do governo federal com relação à Lei Candir, porque o Estado do Rio nós somos um Estado exportador, exatamente, natureza, né? E, consequentemente, é um Estado que termina tendo teria que ter uma maior compensação, o que hoje não existe. Então, como tu falou, são coisas que precisam acontecer. A economia do Estado, veja, além do que, né, Elias, queira ou não, nós somos um Estado de periferia, nós estamos no extremo do país. Né? Às vezes, os investimentos, as coisas terminam acontecendo onde tem maior centração, maior população. Onde é que isso acontece? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são mais ao centro. Né? Então, o nosso Estado tem que competir, né, de uma forma mais efetiva para isso aí. Outra questão que precisa mudar nesse país é a questão da própria lei fiscal, né? Né? Hoje nós temos aí uma guerra, né, fiscal, uma guerra entre os estados, né, que termina prejudicando a todos. Né? Ninguém ganha. Ninguém ganha com isso. Então aí daqui a pouco a empresa, lá no tal estado não estamos cobrando menos, aqui estão cobrando mais. Né? Aí termina o estado tendo que reduzir também em algumas áreas, né? Dar incentivos aqui, incentivo ali, outro incentivo ali. Para manter os empregos. Para manter os empregos aqui. Mas veja que os nossos incentivos aí do Estado chegam a uma cifra significativa, né? Só, né, sem falar em alguns incentivos, vamos dizer, da agricultura, do leite, disso, daquilo que estão aí da carne que o Estado faz, os outros empregos da indústria chegam a 9 bi por ano, 9 bilhões, né? E que não são... Às vezes, quando se fala em rever isso aí, meio que estremece essas coisas. Onde é que tem? De fato, a gente não tem um conhecimento geral, porque o próprio governo tem autorização para fazer determinadas concessões, né, que a gente não conhece. Então, eu acho que essa é uma revisão que precisa ser feita também. Se de fato tudo aquilo, esses incentivos estão sendo dados, tudo aquilo que está sendo deixado de arrecadar para melhorar os empregos, se de fato está rendendo... Dando o resultado que se espera. Eu acho que essa revisão é uma revisão que precisa ser feita também. Né? Então, eu acho que existe necessidade de algumas mudanças a nível nacional, né? Como essa da questão da guerra fiscal. Né? Eu entendo que nós precisamos ter uma reforma tributária nacional também, essa questão do próprio ICMS aí, que hoje proporciona uma dificuldade de muitos estados, ela precisa acontecer. Nós estamos aí em fase de reforma, só que as reformas não andam, né? Exatamente. E esse Congresso também hoje é muito difícil, né? Está muito difícil. Para votar alguma coisa. Veja-se aí a reforma política, que é uma das necessidades, se vota para mudar esse sistema político. Nós temos um sistema que levou a tudo que nós estamos vivendo aí, né? Um sistema que tem hoje mais de 30 partidos, né, usufruindo de um fundo partidário, é um absurdo, né, usufruindo de tempo de televisão, disso e daquilo. Basta formar com um partido, ter um trabalho aí de arrumar assinaturas aqui, ali e acolá, e termina fundando um partido e se beneficiando com aquilo que é oferecido. Então é necessária uma mudança, é necessário de fato que se tenha, né, existir um partido pode existir, agora ele não pode por si só, pela existência, ter as benesses que são oferecidas hoje. Então, é mudança política, é mudança partidária, é mudança precisa ocorrer, mas estamos vendo aí a dificuldade que está. Até uma hora você vai para um lado, aí um pouco a crítica acontece naquela questão, já vira tudo, vai para o outro lado. Hoje não se sabe o que vai ser votado. Né? Mas aí é a grande pergunta, esse Congresso tem condições de fazer alguma reforma? Da forma como está? Olha, ele está demonstrando... Será que nos representa realmente? Ele está demonstrando que não tem a capacidade de fazer a reforma necessária. Né? Mas, por outro lado, eu diria o seguinte, precisa acontecer, Elias. Precisa acontecer.
né? Se ele nos representa, eu acho que nós precisamos participar dessa discussão, estamos participando, né? Através da imprensa, através dos nossos meios de nos manifestarmos, né? Mas a verdade é que não podemos ficar com um sistema que é praticamente único no mundo, né? E agora parece querem criar um outro único no mundo, que é o tal de distritão misto aí, que não existe em lugar nenhum, né? Então, nós temos que ter uma fórmula que seja uma fórmula que já usada, que tem... Quando se fala no distrital misto, que é outro, não é diferente do distrital misto, que é a fórmula alemã, né? É uma fórmula experimentada, que tem dado certo, tem resolvido, né? Que ele junta, não fica apenas com a lista fechada, que é o próprio dos países aqui da volta, do Uruguai, da Argentina, da própria Espanha, do próprio Portugal, que são listas fechadas, e tantos outros países, e vai para um sistema em que tu usa a metade dos eleitos dentro dos distritos eleitorais, divide o país, ou o Estado, aqui são 55 deputados. Quer dizer que tu pega 27 distritos e cada distrito elege o seu deputado. Os Estados Unidos vai ao extremo disso, ele só tem distrital, é distrital puro. Então tu só tem deputados distritais. Aí tu pode ficar assim como uma grande Câmara de Vereadores, que representa só determinadas regiões, determinados interesses, né? O que a forma alemã propicia é que tu tenha esses representantes distritais, nas regiões não deixam de ter seus representantes, e por outro lado tu tem uma eleição também política, né? Que cada partido apresenta paralelamente aos seus candidatos distritais e apresenta uma lista de candidatos e essa lista é votada na eleição. O eleitor dá 2 votos, um voto no distrito, que ele elege o seu candidato do distrito, e outro voto ele elege o partido, a lista do partido. Esse é o sistema alemão que parece, né, entre todos os outros aí, que consegue, claro que deve ter os seus defeitos também, mas ele consegue equilibrar, ele nem vai ao extremo do distrital puro dos Estados Unidos, nem vai ao outro extremo do lista pura como é o Portugal. Portugal, se tu vai eleger um prefeito, não é prefeito. Tu tem uma lista do partido. O primeiro da lista é o candidato a prefeito. Se a tua lista for mais votada, tem ele, que é o prefeito é o primeiro da lista. Assim é o sistema português. Mas agora, o sistema, é lógico que é importante nós criarmos um sistema que fique cada vez mais difícil para burlar o sistema. Mas o problema maior acho que está no homem, realmente. Na cultura, quando eu falo homem, né, eu falei homem para não dizer político, porque o político nada mais é do que a média da sociedade. Na verdade, o que nós temos aí é uma verdadeira ampliação da famosa lei do Gerson. Todo mundo querendo para si e esquecendo do conjunto. Né? Não interessa o que vai tocar para mim, o resto que se rale. Né? Esse é o grande problema da cultura brasileira hoje. Né? Da cultura brasileira. Às vezes não se tem espaço para que pessoas que estão com outro espírito tenham condições de chegar. Né? Porque existem muitos, né, que estão pensando, que estão lá com o objetivo de pensar no conjunto, mas terminam sendo a minoria dentro desse processo global, né? Inclusive dentro das próprias eleições. Assim como na sociedade também. Na sociedade também é assim. Porque o político nada mais é que a média da sociedade. O fluxo é da sociedade. Agora, a gente consegue ver essa leitura muito bem nas câmaras de vereadores. Né? É só ir lá. Na verdade, tem isso em todos os segmentos, né? Claro. Em todos os segmentos existem os seus problemas. Isso é uma questão cultural que o Brasil precisa vencer. Precisa passar. Isso se vence como? Com uma educação de qualidade, com uma educação que possa chegar a todos os níveis, né, que tenha a mesma oportunidade para todos. Isso aí é o que muda um país. Tantos países que estavam lá embaixo, com muitas dificuldades, que saíram das suas dificuldades por onde? Principalmente pela educação. A educação do seu povo. Né? Veja aí Coreia do Sul, veja aí o Japão, que foi derrotado numa guerra exterminada e saiu hoje uma das grandes potências do mundo, tantas outras que saíram através desse sistema, os próprios Estados Unidos. É uma mudança, mas tu pegar os Estados Unidos aqui, as primeiras escolas brasileiras foram depois que Dom João VI veio para cá, em 1808. Em 1536 nós tínhamos a Universidade de Harvard. Isso é verdade. Ainda somos um país muito jovem que investe pouco em educação. Então são diferentes culturas que foram criadas, né? Então o que nós precisamos é justamente ter a oportunidade de uma mudança radical do país a partir daquilo que é a formação do seu povo. Mas será que hoje também nós estamos muito focados, né, no salvador da pátria?
Tem que ter o salvador da pátria, o Elias, o José, o Antônio. Na verdade, os nossos salvadores da pátria não têm tido dificuldades, né, dos que passaram por aí. Nós passamos um período de exceção, nós tivemos uma dificuldade que as lideranças foram podadas, vamos dizer assim, num período muito extenso. Depois da redemocratização, nós tivemos alguns percalços, né? Estamos vivendo, a nossa democracia é jovem. Exato. Né? Nossa democracia vem, de fato, a eleição direta mesmo aconteceu em 88. Isso. Nós temos 30 anos, 29 anos aí de democracia a partir da eleição do seu presidente. E aí os erros, as coisas podem acontecer nesse período. Né? Eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de manter esse espírito, de enfrentar as nossas dificuldades, tá? Mas da opinião popular não podemos partir para esse ponto. Se não deu certo, vamos nomear um presidente. Porque nomeado nunca deu certo. Nós estamos vendo aí que não dá certo. Tá? Quando fica um empoderado demais, né, que não existe o equilíbrio que a democracia traz, nós vamos em caminho. Vamos estar caminhando na Venezuela. Exato. Tá? E tantos outros países que já trilharam esse caminho da ditadura, do poder muito forte demais, porque onde fica forte demais, toda a grande maioria perde. Né? Ela fica amedrontada, fica escondida, ela, embora lute, faça toda a movimentação, termina sendo subjugada pela força. Né? E isso não faz bem para ninguém, não fez bem no mundo inteiro, nunca. Exatamente. Né? Deputado, eu pedi licença para o senhor, que nós temos um intervalo comercial, e depois do intervalo comercial, quero perguntar para o senhor a respeito da possibilidade do senhor não ser candidato nas eleições do ano de 2018. E falar um pouquinho também da nossa reunião do partido que acontece hoje, convidar os nossos companheiros para hoje à noite. Né?